parece a comissão por que estaria faltando aí os medicamentos. E também convidamos o secretário ou um representante da secretaria para vir aqui para declarar, informar, conversar, debater com esta comissão, porque este ano foi tão difícil manter a cesta mínima, chamada de cesta básica de medicamentos distribuídos para a rede pública, para tratamento de doenças crônicas ou de doenças que necessitem medicamentos contínuos e continuados para o seu controle. Quero informar que as mesmas pessoas que estiveram aqui hoje não estão aqui. É bom que se tenha. E que as vereadoras que também aqui não entenderam a posição e acabaram causando um tumulto aqui também não estão aqui. Então, agradeço aqui a secretaria que de pronto, respondeu a contento a esta comissão e espero que esteja respondendo também satisfatoriamente às necessidades da população de São Paulo. Aí é barba cabeça, serviço completo. Né? Então vamos lá. Então, senhores e senhoras vereadores, nós não temos nenhum requerimento no dia de hoje. Se as senhoras e senhores quiserem fazer aqui algum pé de igual, aproveitem agora, que nós só temos 3 projetos para deliberados e aproveitando o quórum, e tão logo deliberaremos esses projetos, nós vamos ouvir os representantes da comissão, da comissão da Secretaria de Saúde. Alguns dos senhores vereadores querem fazer um comentário sobre isso? Aproveitando o momento, a oportunidade? Não. Então vamos lá. Seguindo a pauta. Item 1 da pauta. É o projeto de lei número 516 de 2009, de autoria do vereador Paulo Flores do PTB, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal Hospitalar de Responsabilidade Ambiental e instituição do selo Verde Saúde. O relator foi o vereador Alífio Debate do PROS. O parecer foi favorável ao substitutivo, favorável ao substitutivo da Comissão de Justiça. Se os senhores e senhoras vereadores concordarem com o parecer do vereador Alífio Debate sobre o projeto de lei 1516 de 2009, que permaneça em comissão. Então está aprovado. Social, Trabalho e Mulher estabelece diretrizes para a execução da política municipal de saúde voltada para a prevenção e tratamento da dor e da outras providências. O relator, vereador Natalino do PV, seu parecer foi favorável. Alguém quer fazer um pronunciamento sobre esse projeto? Não há orador inscrito? A voz. E os senhores vereadores concordaram com o parecer favorável ao vereador Natalino sobre o projeto de lei 592 de 2011, permanece como está aprovado. Tem dificuldade de resolver, seja pela cultura médica, de dispensação, seja por questões de natureza. Falando da cultura médica, por exemplo, o senhor vereador colocou aqui a respeito de medicação, a respeito das epidemias, o remédio que estava em falta na lista, me parece que é a simvastatina, né? A simvastatina, por exemplo, há um estoque de cerca de 5 milhões de unidades, uma previsão de uma nova entrega, né, de todos os produtos, mas não na posologia de 10 miligramas, que é a mais tradicional. Não em 20 ou 40 miligramas. A gente tem um estoque de 5 milhões de unidades de 10 miligramas. Né? Essas outras duas posologias que estão se faltando nas unidades, elas estão já com previsão de entrega nos próximos dias. Dia 30 de 10, também, né? Então já está em processo de distribuição. Agora, evidentemente, a falta do medicamento de 20 miligramas ela pode ser substituída pelo próprio paciente. Hoje, com livros de 10, né? Uma coisa que pode ser feita na própria unidade, bastando sem que haja necessidade de uma nova receita médica. Mas são questões que dizem respeito às vezes à cultura, tanto cultura médica quanto cultura local, que geram problemas da população de uma pública em todo o direito, né? E é bom que tenha, né? Que lute lá por
quiser no local. Por exemplo, a amoxicilina, que é um antibiótico importantíssimo, né? Há uma previsão de entrega no próximo dia 4/11/2013. Mas por que está faltando num remédio tão importante? Esse remédio particular, ele é comprado na própria Secretaria de Estado de Saúde, né? Através da FURP. E houve um problema de desvio de qualidade do produto que foi identificado totalmente no órgão também da Secretaria de Estado do Instituto Frutos, que bloqueou essa compra e forçou o recolhimento dessa medicação. E já está com previsão de entrega agora para uma nova compra. Isso pode ser questões, inclusive, que vêm na reunião agora no dia 4 também, né? Com grupos para ver o que se faz, com um estoque muito grande de medicação que foi recolhida, né? O que se faz com ele? Eventualmente pode ser uma troca de cor, né? Uma coloração que tem a ver com a mudança legislativa, com disponibilidade do medicamento, coisas do tipo, mas que a gente vai passar limpo. Então, eu estou colocando isso como um exemplo apenas, né, de uma série de questões que vão passar pelo problema de insulina, que aconteceu mais pelo ano, que foi bloqueado, que ficou no Porto de Santos, nos containers, que diz respeito a uma questão que não é só dos abastecimentos, mas que diz respeito à própria capacidade nacional de produção desses insumos, né, que está sendo fortemente ampliada, né, aqui mesmo em São Paulo, sendo ampliada com outros laboratórios, que vai dar uma segurança grande, né? Para o momento que a gente passa a ter o controle, não fique dependendo de custos de papéis internacionais, né? Para compras, com todos os problemas que isso possa ter. E eu poderia dar uma série enorme de problemas. Por fim, né? Assim, acho que um reconhecimento que tem que ser feito que, de fato, nós temos problemas, né? Por isso, e por outras razões, do abastecimento que se iniciaram já em janeiro, né? Isso aí tem a ver com questões que os colegas conhecem bem, né? Que diz respeito à especialização de vários procedimentos e, por exemplo, as áreas de registro de preço de várias medicações, né? Que historicamente, através de governos, né? Eram essas áreas de registro de preço para compra em grande escala, elas eram sempre repostas ou colocadas, atualizadas no tempo técnico, para agora o nome, mas que a Justiça, se não me engano, em novembro do ano passado, proibiu essas áreas. Isso daí foi uma verdadeira bomba na interior da Secretaria, porque eram décadas de experiência acumulada nesse tipo de compra. Sem essas áreas de registro de preço, dado as dificuldades de procedimento, de velocidade de procedimentos de administração pública, o volume de compras que é estrondoso, né? A gente está falando aqui de bilhões de unidades de medicação, né? Elas geraram toda uma série de problemas que houve, isso é um exemplo, né? Uma situação criada, várias outras com certeza, mas que geraram toda uma série de dificuldades que demorou, infelizmente, meses, né? Para se repor e se reatualizar e se mudar. Isso é um problema da cidade de São Paulo, não é um problema do Estado de São Paulo, é um problema mais geral do país. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né? Tem discutido fortemente esse tema, tem conversado com o judiciário, né? No sentido de, enfim, né? Da gente, de modo pactuado, né? Poder de uma forma muito transparente, com certeza, está fazendo a melhor coisa com toda a segurança do usuário, né? Se acelerar a disponibilidade desse processo de compras. E, para finalizar aqui, né? Eu vi questões, como puder responder, né? A gente traz essa dúvida, né? Todos os dados, alguns milhões de informação, mas que a gente está passando, está finalizando um processo importante de atualização e modernização da Secretaria, que eu espero venha a responder às justas necessidades da população, que tem todo o direito, né, de estar duramente reivindicando. Se essa população não nos pressionar, seja para quem for, as coisas não irão manter. Bem-vinda, né, a pressão, né, dos vereadores, da sociedade, do judiciário, e a gente se dispõe na Secretaria Municipal de Saúde ao de melhor, né, para resolver essa situação. A lista de medicamentos, geralmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente, se eu tomar liberdade de contar essas possíveis trocas
Poderia, cara. Essa lista me começa na ordem alfabética com a oxicilina, de 500 miligramas, monolotipina, que é um antipertensivo, pode ser substituído por alguns outros, ou um antipertensivo importante de se na rede, que faz volta, na medicação de 5 miligramas, a dextrometasona nasal, e, enfim, a clindamicina, o clonazepam, na forma de solução oral, há outras apresentações, mas a solução oral é o que falta, a desclorfeniramina, xarope, alérgico, e a hidrocortisona no formato PEI. Né? Daí, todos os demais eles estão com história. E algumas medicações muito recentemente importantes, muito recentemente estavam em falta na rede, mas que, pelo menos aonde chega a informação, estão cobertas. Monolotipina, o senhor tem de 10? Na rede, o senhor tem de 10? Tem alguma história? Monolotipina de 10? Losartano, prednisona, acredito que sim. De todos os medicamentos que o senhor deu aí, que ainda falta, que pese a decorrência do ano, muitas faltas de outros medicamentos mais essenciais, esses, a falta desses, não colocam em risco a vida de ninguém. Eu estou pedindo que o paciente faria uma homoterapia e é difícil ter. Todavia, o que eu senti, que até quero trazer aqui para a comissão, e os senhores vereadores quiseram me apartar, inclusive, para fazer as colocações, estejam muito à vontade. Eu senti o seguinte: o senhor me falou, primeiro quero parabenizar a forma que o senhor chega aqui. O senhor é uma pessoa que a mim cativou, inclusive pela sua humildade, e só tem que engrandecer o nosso trabalho e o nosso relacionamento. O que eu gostaria de colocar para o senhor é que o que eu senti nos postos que eu visitei e o que o senhor colocou das questões sazonais, inclusive não é só isso que pesa. A cidade de São Paulo é muito grande, sazonais para a cidade de São Paulo e sazonais regionais. A gente tem que entender isso também. A moxicilina, a falta dela, a Teuto agora, a Pfizer comprou a Teuto e parece que eles estão mudando por uma questão de qualidade mesmo no sal do medicamento, que não está vindo assim satisfatoriamente. Mas se não está faltando outros antibióticos que poderiam, mais específico, ser mais usado por questões de pele respiratória, nós estamos num período, né, também sazonal de doenças respiratórias, né, primavera e tudo mais, essa mudança de tempo brusca, brutal que está tendo aqui, brusca e brutal. Então, o que nós sentimos? Uma sugestão minha para esta comissão e para a secretaria. Todos nós sabemos que na rede pública nós temos uma central de envenenamento que atende toda São Paulo. Qualquer médico em plantão pode ligar para essa central, tem um plantonista lá que vai orientar o médico quanto à conduta, que tipo de sintomas que o paciente está apresentando, que pode induzir a um tipo de intoxicação exógena. Por que não nós termos uma central de atendimento ao fornecimento dos medicamentos em rede ligadas às farmácias, aos locais de distribuição? Por exemplo, o senhor disse que tem 10 bilhões de caixas, se é isso que eu entendi, 10 bilhões de comprimidos, é isso? Não, o simvastatina de 10 que poderia, 2 comprimidos, substituir de 20. 4.700.000 unidades em caixa ou comprimido? Tá. Então, mas isso acho que já ajudaria a atravessar um período até chegar aos demais. O que estaria faltando? Aqui, a enfermeira que distribui, a farmacêutica que distribui medicamentos, ela não se sente segura de mudar nem a posologia da receita que o médico prescreveu, porque ela não quer complicação do lado dela. Mas se tivesse uma orientação dessa central e que ela pudesse seguir, então, a troca de similares e orientando
e vindo com orientação para orientar o paciente, olha, esse aqui vale 2, então até a próxima vez a senhora faz isso, porque até trocar a receita com o médico demora. Por outro lado, essas questões sazonais regionais faz com que, num posto de saúde, aquela semana faltou o médico clínico, então saiu menos o captopril, controle de hipertensão. E na outra semana não, ao contrário, aumentou a consulta, saiu mais. Então aqui está sobrando o captopril, muitas vezes no mesmo bairro. Então se eu tivesse uma forma de que a própria que está ali, ela puxa no computador e chega para aquele usuário e diz assim, olha, aqui não tem, mas o mais próximo daqui, no bairro aqui do lado, tem um posto na rua tal, a senhora vai encontrar. Isso ajudaria a manter o tratamento contínuo e não ter essas confusões e reclamações como tem na cidade de São Paulo e que pegou todo mundo com essa nova ata. Primeira vez que alguém traz para essa comissão essa problemática na mudança de regras na compra de medicamentos, né, que foi feito em dezembro agora de 2012, né, e que valeu para este ano, portanto. Né. Então, eu gostaria que o senhor levasse essa sugestão para a Secretaria, né, porque na informática hoje, na informatização, é possível dessas trocas, aqui tem mais, aqui já está faltando, se tem de 10, você pode orientar que pode tomar 2, e a farmacêutica e a enfermeira se sentiriam mais seguras em estar orientando no mínimo essa questão de dose e posologia para os pacientes. Né? Lógico. Pela ordem, vereador Natalino. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, cumprimentar Está presente aqui, desculpa. Vereador Telhado. Quer sentar com a gente? Não, obrigado. O senhor aprender a aplicar a injeção? Cumprimentar meus colegas, minhas colegas vereadores, cumprimentar o doutor Palma e agradecer, inclusive, a presença dele na comissão. Eu tenho aqui uma lista aqui da unidade da ANAMA e da UBS aqui em São Jorge. Foi trazida aqui na semana passada pelo Conselho Gestor. Então estava faltando lá, doutor Palma, naquela a emissão do papel é 17/10. Mas quando eles vieram aqui, ainda estava faltando a catadura de raio estéreo, estava zerado o estoque, cefalexina, mas eu gostaria de relembrar que a função do vereador é fiscalizar também. O que a gente pode fazer para sair dessa coisa das 3 horas, antes de 2 horas, para nós não vale isso, de repente, se os vereadores concordarem, a gente marca um ponto de encontro e aí a gente sai junto daquele ponto de encontro, não é? Então, eu confio no trabalho desses vereadores aqui e eu acho que nós estamos num único bem comum, que é ajudar a prefeitura a sanear algo como o senhor me falou já vem de muitos anos, não é? Seja de medicamento ou outro medicamento. Eu vou ser obrigado a não mais abrir a palavra devido ao tempo. Peço desculpa para vocês. Porque foi aberta uma inscrição e tem aqui a dona Silvia Regina. O senhor falaria, se me desse 2 minutos para o senhor, ou 3 minutos no máximo? No máximo? E o senhor também, porque o senhor costuma falar 10 minutos, 15. Se o senhor garantir para mim que é 2, 3, eu vou falar para o senhor. Então aí só tem esses 4, mais ninguém? Só para... 5, acabou. Então 10 minutinhos, vamos aguardar a audiência de 10 minutinhos. Então, desculpa. A senhora pode esperar depois dele? Tá bom, está me escutando. Então vamos lá. Fala seu nome, por favor, está sendo gravado. Boa tarde, eu sou Valdir, sou conselheiro de saúde de Guaianazes, Velha Jardim Aurora, estou lá. E o que eu tenho que trazer aqui é realmente que essa condição de remédio é precária em toda a região leste, como também em Guaianazes. Não só os remédios que foi
colocado aqui pelo companheiro, se for fazer uma relação de remédio que falta nas UBS, são muitos remédios. E o que eu vejo aqui é justamente os remédios para a saúde da população negra, que é justamente a anemia falciforme, tem vários outros tipos de doenças que a gente não vê falar desse tipo de coquetéis, dos remédios, para poder coibir esse tipo de doença. A gente vê que sempre a gente se sente discriminado, porque a gente vê que esse tipo de atendimento a gente não vê se colocar. E do outro lado também a gente tem uma preocupação muito grande, justamente na área de saúde, pela falta de atendimento, especialidade que a gente vê que é precária. E também eu venho aqui aproveitar o momento dessa comissão, também para dizer que nós participamos da Conferência de Saúde, em todas, não tivemos devolutiva da 16ª Conferência de Saúde a respeito dessa discussão, e essa 17ª Conferência de Saúde também é uma conferência prejudicada. A gente não vê falar sobre esse assunto da saúde, que avança, que é uma luta que nós temos nas nossas regiões. Então, naturalmente, eu queria ver da comissão não só esse teor que a gente vê ultrapassado, que fica sempre como o Paulo colocou, e sim avançar na discussão do atendimento da saúde, que a saúde está prejudicada, não só os funcionários de saúde que estão doentes, mas todos os pessoal da saúde estão precários, e a gente não tem condições de ficar pagando o plano de saúde, mas para ver, parece que corre para esse lado. Apoiar o plano de saúde, e o SUS não vai chegar a 100%. A gente vê o SUS aí 50%. Obrigado. Obrigado, senhor. Eu posso pedir um favor do doutor João Paulo? O senhor poderia intermediar uma reunião, o senhor poderia fazer um grupo da anemia falciforme lá na secretaria? E aí, se não resultar, procura a gente aqui, a gente poderia fazer uma audiência pública, tá bom assim? Então, o senhor faz isso agora, antes de ir embora? Tá. Então, faz uma comissão e vai lá na secretaria com ele, vai pontuar, e realmente o senhor tem razão, ele precisa de uma atenção especial para a anemia falciforme. Então, vamos lá. Próxima oradora é dona Silvia Regina. Mas fala o seu nome, está sendo gravado, sua entidade. 3 minutinhos no máximo, tá? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Silvia Regina Ribeiro. Eu sou do Conselho Municipal, eu sou da UBS da Vila Guilherme, do Conselho Gestor da UBS da Vila Guilherme, do segmento de usuários. Eu também faço parte do Conselho Gestor da Supervisão Técnica da Vila Maria e Vila Guilherme, também do segmento de usuários. Eu vim aqui pedir ajuda de vocês, porque a gente está tendo uma situação de desmando total por parte do diretor da SPDM, lá daquela região, Vila Maria, Vila Guilherme e Vila Medeiros, que é o Dr. João Ladislau. O Dr. João Ladislau, na última reunião do Conselho, que foi na segunda quarta-feira do mês, ele quase avançou em mim, porque eu fiz um questionamento. Ele falou uma coisa assim: não, mas eu falei para a dona Sônia, que é a gerente da UBS, que não seria possível fazer a locação do imóvel, porque a adequação vai ficar muito cara. Eu falei assim: mas doutor, o senhor tem certeza que o senhor falou antes da reunião? Porque ela não me falou nada. Eu estava assim: mas o senhor tem certeza? Ele quase levantou e pulou em cima de mim. Porque eu estava desmentindo o que ele fala. Então eu preciso de ajuda, porque esse senhor, eu já falei que ele vai ter que mandar me matar, porque a mim ele não pode me mandar embora. E assim, ele está tolhendo tudo na Vila Guilherme, ele faz o que ele quer. Eu estou indo com uma moção de repúdio, que a gente está juntando assinaturas, porque ontem ele mandou a gerente da unidade Vila Guilherme embora, porque ele quis, para calar a boca dela. A mim ele não vai conseguir calar. Então eu preciso de ajuda. Agora, primeiro eu quero o seu nome inteiro. Silvia Regina Ribeiro. Tá. Eu vou pedir mais um favor para o doutor João. Doutor João, até o Marquinhos sair para assumir um outro posto na administração pública, nós tínhamos aqui acompanhando sempre um representante da comissão da secretaria junto ao parlamento, que era o assessor parlamentar. Já que nós não temos essa figura hoje aqui, eu vou pedir mais um favor para o senhor. O senhor pode intermediar uma reunião dentro da secretaria com o diretor-geral desses diretores regionais? Te contempla isso de imediato? Mais ou menos, porque assim, desculpa, só vou falar mais um detalhe. A gente pediu para alugar uma casa e nós saímos atrás, há 2 anos a gente está procurando,
E agora, depois que eu falei que ele era meio cara de pau, ele veio repudiar e falou que não pode. Só que isso foi uma decisão de conselho. Eu tenho a ata onde o conselho gestor decidiu, votou e decidiu que faria a locação. Então ele não pode chegar agora e falar. Só mais uma coisa. Há 5 anos ou 4, a SPDM recebeu, acho que na faixa de 5 milhões de reais para fazer a reforma de 12 unidades. A da Vila Guilherme não foi feita até hoje. E desde novembro de 2009 ele está prometendo, está enrolando a gente, tem uma série de coisas, a gente tem um problema lá com amianto. Então, assim, é sério e ele não pode fazer o que ele quer. Vila Guilherme, UBS e Vila Guilherme. É que eu recebi lá na Casa Verde também uma emenda, chegou um dinheiro e foi aplicado com uma reforma, isso desde a administração passada. Em dezembro, quando ele prestou contas, ele falou que estava muito bem investido. Que é absurdo, quer dizer, o dinheiro está retido lá. Ele não é investidor de fundos para dinheiro que está bem investido, porque a sociedade está sem atendimento decente há 5 anos. Então tem uma série de coisas. Como eu não sabia onde recorrer, eu não tinha recorrido ainda, eu ficava intimidada, mas agora eu falo. Mas a senhora vai ter todo o nosso apoio, a gente quer que a senhora retorne, nós vamos anotar seu nome, o vereador Natalini quer conversar com a senhora, mas antes de você conversar com ela, eu vou pedir um favor, que a senhora vá com o doutor Palma falar com quem de direito na secretaria, porque às vezes o chefe lá de dentro da secretaria não sabe o que está acontecendo no meu ponto. Então, e aí, doutor, cuida disso, tá aí. E se a senhora não tiver, depois uma resposta satisfatória, traga aqui para a comissão. Agora faça o seu telefone, doutor. E eu senti mais dois, porque tem audiência pública, o secretário daí queria anunciar a presença do secretário de Segurança Metropolitana, meu caro amigo. Eu já vou compor a mesa, por favor, desculpe o nosso atraso. Ela lembrou bem, nós não ficamos de fazer uma reunião de trabalho para discutir aquele projeto de lei do Carlos Neder sobre os conselhos gestores de saúde. Não ficamos, Juliana, lembra? Inclusive, todos nós aqui ajudamos os projetos da casa para dinamizarmos o trabalho. É uma alteração que acho que é mais saudável, inclusive se torna muito mais participativo. Vamos retomar esse trabalho? Vamos saber. Temos mais 2 oradores só. O senhor, como é cavaleiro, eu vou chamar a senhora. Não. O senhor fica por último, mas 3 minutos, por favor. Fechou, deixa. Tá bom, 1 minutinho. A senhora tem nosso respeito, que é decana aqui. Cadeira cativa. Obrigado. Posso começar? Por favor, seu nome, entidade. Madalena, UBS Jassanã. Eu gostaria de apresentar, como está programado a visita, é o seguinte: eles têm o costume lá de emprestar remédio para as outras, entendeu? O remédio anda andando pelas UBS, porque toda a região está na mão da Santa Casa, correto? Segundo ponto, não há nenhuma observância da abrangência. A UBS Jassanã atende Mariporã, Guarulhos e todo mundo. E depois? E como é que fica a comunidade com esse desrespeito à nossa abrangência? Então é isso que eu queria alertar, que não foi falado na época. Muito obrigada. Entendi. Tá. A senhora vai para essa reunião dos conselhos aqui, que vai acontecer agora, da secretaria. Então vai com ela, o doutor João vai conversar com a senhora direitinho e vai levar isso adiante. Maria do Socorro Alves, certo? Sou do Plano do Conselho Municipal do Idoso e também sou do Conselho da Saúde. Pertence à região Águia de Aia, Cidade de Carvalho e Itaquera. O problema, desculpem, gente, eu tenho chegado agora, porque não está ficando fácil. Ontem mesmo, muito obrigada, já tive conhecimento que vocês estão tomando as devidas providências sobre a medicação. Sabe por que eu estou triste? Porque quando um secretário vem aqui da saúde falar
que quando eu dou um plantão na semana na associação, o que vem de queixas comprovadas, trágica, certo? Está faltando tudo. Não só a área de Aia. Como eu sou da área de Aia, eu falei da área de Aia. Não foi o funcionário que falaram, não. Foi pessoas e pessoas. Quando o subprefeito recusa nos receber e um representante parlamentar, ele acha que não tem conhecimento que representa a cidade de Carvalho, a de Aia, o que nós esperamos? Eu não sou partido não, gente. Minha política é pública. Então é por isso que eu digo e continuo dizendo, está faltando a dedicação, porque os funcionários pegam de um lugar, locomovem, sabe? De um canto para outro. Até que ponto? Até quando? Ontem a audiência pública, fiquei muito aborrecida, porque na audiência pública não tinha usuário, não tinha o secretário do orçamento de São Paulo, para dizer tudo que foi feito, escrito, não é da veracidade. Certo? Que mundo é esse que nós estamos? Então eu acho, como eu falo, sou idosa, mas não sou burra, não sou besta, nem sou babona, nem quero ser tutelada, porque eu tenho consciência. Todo mundo sabe que eu faço parte do orçamento participativo, o antigo, que é o FUNOB. E agora eu vou com tudo, fiz a inscrição e me candidatei. Vou fazer parte sim. Até que ponto, enquanto vida tiver, eu vou lutar. Conto com a comissão da mesa, doutora Patrícia, né? Conto com você, que é o primeiro ano, que os dois eu conheço. Certo? A noiva Leonardo também. Eu sou aquela que cobra. Que meu partido, minha bandeira é a periferia, gente. Eu respeito todos aqueles que fazem. E simplesmente continua ainda. Nós queremos a solução, a medicação para os locais mais vulneráveis. Por favor, obrigado. Obrigado, senhora. Então, o senhor, meu amigo, fala seu nome em 3 minutinhos, por favor. É o último inscrito, nós vamos encerrar a sessão ordinária. Beleza. Mas agora, quando sou eu, vou falar nome? Não, ao contrário. Mas o Brasil, o presidente mundial da Uniglobal Labor e Cidades, eu comparo, vamos dizer, o desvio, vamos dizer, de medicamentos no sistema de saúde do SUS, igual, vamos dizer, às merendas escolares. Né? Eu tive uma oportunidade, né, acredito, no país, de investigar, vamos dizer, de denunciar no Ministério Público Federal, as autoridades são omissas, né? O desvio, vamos dizer, de merenda escolar do caso qualquer escola, em mais de 13 mil cidades, né? Sendo que quando eu entrei com ação no Ministério Público Federal, nós temos um flagrante, vamos dizer, em mais de 40 cidades, né? Através da Polícia Federal. Uma delas foi nessa de Itabuna, né? Itabuna, na Bahia. Lá, vamos dizer, as crianças estavam há já um ano que não tinha merenda nas escolas, né? Aí nós fizemos uma pesquisa, uma investigação, e era comprada, as velhas eram compradas, né? Só que antes de chegar na cidade, era vizinhado político que pegava as merendas e vendia, vamos dizer, no comércio, assim deixando, vamos dizer, as escolas sucateadas e as crianças sem merendas, né? E vamos dizer, junto com a Polícia Federal, né? E um montante, vamos dizer, de 14 bilhões, que foi roubado aqui na cidade, durante 6 anos, o ex-prefeito aqui, o Gilberto Kassab, né? E a máfia que ele montou aqui na cidade de São Paulo, que chegou só na saúde, chegou um montante de mais de 4 bilhões, 850 milhões foi desviado pelo prefeito e a máfia dele que ele montou aqui, através de remédios. Ele compra os remédios caros, depois desvia e o usuário não vê os remédios. Né? E eu quero dizer que é o caso aqui, vamos dizer, da atual administração aqui, do atual secretário, né, que está trabalhando em cima, vamos dizer, do orçamento. Mas eu acho que a gente tem que responder aqui, no atual orçamento, vamos dizer, brigar
para que o seu secretário aumenta a verba e não falta remédio, vamos dizer, para o usuário, né? Que a má gestão e a corrupção foi feita em cima do SUS, tudo aqui na cidade de São Paulo e na cidade, foi sucatear o sistema único de saúde e assim, vamos dizer, sucatear os hospitais, tanto privados e públicos, e transformaram, vamos dizer, esses hospitais em verdadeiros campos de concentrações. Né? É o que eu tinha para dizer, um empregador. Obrigado, doutor João Paulo. Se quiser, nossos convidados para continuar aqui na audiência pública de trabalho, que aqui é Comissão de Saúde, Promoção Social, Mulheres e Trabalho. Agora, nós vamos fazer trabalho, nós vamos ver as carreiras.